Para todos vocês, as nossas boas-vindas ao programa de hoje. Em exame no tema livre, a honestidade do brasileiro. Ser uma virtude moral ou uma obrigação, um dever, o fato que mentir, enganar, apropriar-se daquilo que não lhe pertence, constitui uma grave falha moral. E o Espiritismo responde questões relativas à mediunidade e, em presença literária, o exame, a resenha do livro Ser Consciente, da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Aproveite bem o nosso programa de hoje. Amigos do Diálogo Espírita, nós estamos iniciando o programa de hoje com o tema livre. Mais uma vez aqui com a Rose Heidemann e o Wilson Mendes. Vamos falar sobre uma notícia, um recorte de um texto de um articulista da revista Veja, de 31 de agosto do ano passado. Vocês já devem ter percebido que frequentemente nós procuramos fazer esses recortes da imprensa leiga, procurando enquadrar essas ideias, essas notícias, sob a ótica espírita. É uma forma de nós estabelecermos, de procurarmos estabelecer um diálogo. Daí a razão do título, do nome do nosso programa, inclusive. É uma maneira de nós procurarmos dialogar com outras formas de pensar, com pessoas, com instituições, com outros segmentos, ainda que não haja a interatividade direta entre nós e vocês que nos assistem, mas daquilo que a gente nota por aí. Bem, então, como eu dizia, nessa edição da revista Veja, de agosto de 2016, o Gustavo Iosp, ele, ao comentar o porquê de o Brasil ter passado por 2 processos de impeachment presidenciais em menos de 25 anos, ele afirma o que se segue. No índice de percepção da corrupção da transparência internacional, o Brasil fica em 76º lugar no ranking da seriedade, atrás de potências, desculpe a brincadeira, Botsuana, Ruanda, Gana e Mongólia. No teste da carteira perdida, 2/3 dos moradores do Rio de Janeiro, o teste foi só feito lá, então nada contra os cariocas, pode ser que no resto do país seja igual ou até pior, eles embolsaram e não procuraram saber quem era o dono. Continua o Gustavo Iosp, há mais gente sucumbindo às tentações do que mantendo a retidão. E os sérios não fazem o suficiente para alterar o quadro. Contentam-se com a própria seriedade e deixam a punição dos safardanas à providência divina. Então, o que eu quero propor aqui para o Wilson e para a Rose é exatamente essas declarações do artigo do Gustavo Iosp, mas do modo geral, e principalmente, né, vocês podem discorrer à vontade, mas o que principalmente me tocou diretamente como espírita, é esse aspecto de ele falar que as pessoas sérias não estão fazendo o necessário, que elas se contentam com a sua própria seriedade. Bom, eu faço a minha parte e o mundo que pegue fogo, eu não tenho nada a ver com isso, não sou responsável, não vou mexer com ninguém. Até nós estávamos falando aqui em off, e certamente que eu deixo à vontade ambos para falarem, que entra uma série de coisas, de algumas recomendações, de algumas exortações evangélicas, inclusive, de que não se deve julgar os outros, não se deve fazer julgamento de terceiros, que não se deve criticar, que tem que ser bonzinho, que tem que ser tolerante. Mas o que a gente estava falando, né? Que você não pode realmente, você não pode julgar nem condenar as pessoas, porque você não sabe o processo delas, a educação que tiveram, o nível espiritual que elas já conseguiram atingir.
mas você tem o dever moral de reprimir o mal, de dar consequências negativas à conduta que lesa a sociedade e de educar, né? Educar pessoas para não fazerem isso. E interessante é que você citou lá do Rio de Janeiro. Eu vi um vídeo esses dias de um caminhão de carga que tombou e as pessoas estavam saqueando. Só que tinha um rapaz filmando com o celular e falando: minha senhora, isso aí não lhe pertence, isso aí é roubo. Então, foi uma maneira de, digamos assim, de denunciar. Né? Ele se expôs dessa forma, onde estavam todos saqueando uma carga que havia tombado, e ele estava mostrando que aquilo ali era errado. Então, a gente, por mais que haja, a gente sabe que existe, como a própria pesquisa demonstra, essa situação ainda do brasileiro não ser confiável, a gente vê ações isoladas de pessoas que vêm fazer essa denúncia, né? Tem muita gente honesta. Tem. Pois é, mas aí é que tá, Rose e Joilson. Por que há essa situação? A nossa colonização, né? Vamos começar quem é que habitou o país, quem colonizou o país. Qual foi a finalidade, né? Exatamente. Extrair o máximo de riqueza da forma que desse e voltar para casa para usufruir. Isso nos prejudicou historicamente, né? Se perpetuou socialmente. Mas isso não é razão, não é desculpa, não é motivo. Falta o quê? Consciência, né? Despertada, aula de cidadania, despertar por programas da televisão, né, das revistinhas, dos nossos meios de comunicação para o valor da honestidade. Porque no dia a dia tem mais valor aquele que triunfa imediatamente, que é quem tira vantagem. Tá, isso tudo é muito bem. triste. Mas o ponto que eu gostaria de chegar é o seguinte: esses países que a gente citou, que o articulista coloca, Botsuana, Ruanda e Gana, são países também que foram muito explorados, foram colonizados por europeus, etc. Só desejavam extrair a riqueza. São países, alguns deles, muito pobres. Ruanda passou por uma guerra civil atroz, com 4, 5 milhões ou mais de vítimas entre os Tutsis e Hutus, sei lá o quê. E ainda nós estamos na nossa frente. E o Brasil que se diz, o brasileiro que se diz que é um povo religioso, mas onde é que estão os nossos valores? O que as nossas religiões, aqui uma autocrítica para os espíritas também, o que as religiões estão fazendo no nosso país que o povo brasileiro tem esse tipo de procedimento? O que está faltando? O que está errado? Qual é a autocrítica que nós devemos ter? Onde é que nós estamos errando? Né? Não seria, às vezes a gente pensa assim, o medo das pessoas, às vezes, se expor, de denunciar, de falar, porque nós vemos também essa questão da violência na sociedade hoje em dia, né, como que está. E a pessoa que abre a boca para falar qualquer coisa, ela vai receber, sim, uma retaliação, e nós não sabemos com que tipo de pessoas nós estamos lidando. E talvez o medo da pessoa faz com que ela se acomode. Na casa espírita isso acontece. Se você vê uma situação, né, difícil e toma as devidas providências como administrador para esclarecer a bem de todos, porque mesmo os autores das situações difíceis, o esclarecimento vai beneficiá-los, porque vai conter o comportamento que é indesejável com a consequência ruim de expor. Mesmo nas casas espíritas, você é condenado como ferindo a caridade fraternal se você enfrenta de frente um problema desses. Quer dizer, onde está o nosso entendimento da moral evangélica? O que Jesus dizia? Gente, com toda a caridade cristã, hipócritas, fariseus, sepulcros caiados. Ele era muito franco contra o mal, não contra as pessoas. Ele convivia com os pecadores, entre aspas, né? E tentava ajudá-los, ele acolhia todos, mas o comportamento errado de quem tapeava, de quem tentava tirar proveito, ele condenava veementemente, sem contemplação. É claro que nós não estamos aqui, não somos sociólogos, não estamos, e nem é nossa pretensão dar essa resposta. Eu levantei a questão apenas justamente para a nossa reflexão e, como você colocou, até levar para a casa espírita. Eu acho que a gente tem que fazer, nós espíritas, vocês espíritas que estão nos assistindo, eu acho que
Fica aí uma sugestão, né, Rosa? Temos que enfrentar as coisas de frente. Não, mas sem condenar. Mas eu acho que aí que tá. A repressão depois, ela sempre fica mais difícil, um caminho muito mais complicado. Nós temos que trabalhar a prevenção. A prevenção passa pela educação, nós já falamos. Então, o que o movimento espírita tem que fazer? Vamos falar um pouquinho agora diretamente aos espíritas. Nós temos que mudar um pouco essa mentalidade, de achar que nós somos uma ilha e que se nós cuidarmos de nós mesmos, estamos salvando a nossa pele e vamos para o nosso lar, está tudo resolvido. E que Deus, Jesus está no leme e ele vai resolver, não sei em quantos milênios, os problemas que a humanidade tem que resolver. São nossa competência solucionar. Então nós temos que, nas nossas casas espíritas, começar a promover seminários que levem esse tipo de problema, porque se lá fora acontece, dentro da casa espírita é inadmissível que aconteça. Não devia estar acontecendo mais. É claro que é reflexo do nosso atraso, da nossa imperfeição. Todos nós temos os nossos problemas, é evidente. Né? Medo de se expor, de se incomodar, de ser mal visto pelos companheiros. Então você não toma atitude. Você é conivente com o ataque a pessoas inocentes ou com o mal que se propaga. Você não vai esclarecer a pretexto de proteger as pessoas e você se omite. Deixa de fazer a sua parte. E aí, é claro, dentre esses vários fatores, existe o fator cultural. Em alguns países europeus, asiáticos, simplesmente isso é inadmissível. Como nós falamos no programa passado sobre jogar lixo, comentei uma vez, inclusive, que dei um exemplo lá no Japão. Não se joga lixo na rua, pelo contrário, sai as pessoas com um espetinho, juntando da grama, dos jardins e juntando pessoas que estão caminhando, transeuntes. Elas não admitem jamais ver alguém fazendo esse tipo de ação. Quanto mais apropriar-se da carteira alheia, né, do teste da carteira, ou de fazer um saque de um veículo acidentado e por aí fora. Na relação, né? na respeito. Agora, o Iosper, ele termina, ou pelo menos ele acrescenta mais o seguinte: o que devemos fazer para mudar? A resposta mais óbvia: precisamos que os pais deem melhores ensinamentos e exemplos para seus filhos. Não podemos nos imiscuir na maneira como pais se comportam em casa. As duas instituições-chave sob nosso controle, portanto, são a escola e o judiciário. É claro que ele está falando de um outro ponto de vista, sob a ótica dele, de jornalista, ou de quem está fora. Não do educador, né? Não, exatamente. Agora nós aqui, como comunicadores espíritas, nós temos o dever e temos essa possibilidade, temos o acesso de adentrar aos lares de vocês e, com todo respeito, não sei despertar para a questão. Despertar. Provavelmente dezenas, centenas, milhares de pessoas que estão nos assistindo no momento, e que bom que fosse assim, não necessitam de conselho, de orientação. Conselho, quem somos nós para dar conselho? Mas de um despertamento, de um processo de reflexão, de conscientização. Né? Sabe onde é que começa o aprendizado para a desonestidade? No pai, que o filho não estudou o suficiente para uma prova e vai na escola pedir para o professor dar um trabalhinho para ele completar a nota. Então ele aprende que não precisa fazer a parte dele o suficiente. Não é reprovar de imediato, mas é exigir então que faça outra prova. Né? Não que faça um trabalhinho, alguma coisa que aumente a nota e daí ele passa de ano, está tudo bem. Esse é um aprendizado para desonestidade, para falta de responsabilidade. Eu acho que começa um pouco antes. Jura? Eu acho que é quando o telefone toca em casa, aí o filho vai atender e o pai fala: diga, se for para mim, diga que eu não estou. Mas então são nessas pequenas coisas. Né? São exemplos. Sim, com certeza. É cultural. Forma um conjunto. É o professor que dá o questionário, diz quais questões vão ser exigidas no teste, em vez de estimular o aluno a ler tudo, porque ele vai precisar no futuro. Aprender, né? Vai precisar aprender, vai ter que dominar aquela base de conhecimento. Então, a desonestidade, ela existe em todos os níveis. O que é importante, nós não podemos condenar, nem deixar de amar o desonesto, a pessoa que erra. Mas podemos e devemos ter mecanismos de prevenção e repressão ao comportamento que agride o direito. Direito moral também, conduta moral. Então, vejam, meus irmãos, é complicado, né? A gente, como eu coloquei há pouco, a gente todo mundo tem seus problemas, suas dificuldades, senão a gente não estaria mais aqui, no planeta de provas e expiações. E tudo isso aí que a gente fala no decorrer de muitos programas,
a gente está envolvido por tudo isso, a gente faz parte desse conjunto, né? E se fala em individualidade e coletividade. Muitas vezes os indivíduos se aproveitam de uma situação para, dentro de um grupo, ela fazer parte da massa e ela perde a sua própria individualidade e daí ela se sente mais à vontade de fazer. As quebradeiras aí nas ruas, às vezes, é o que acontece, as turbas, né? Eles sozinhos eu não teria coragem de fazer. Mas como seus princípios são relativos, né? Essa relatividade leva ele, às vezes, a fazer coisas que ele não faria. É muita coisa. Lembrando, né, Wilson, do Livro dos Espíritos, aquilo que você citou ainda há pouco, os maus predominam? Pela timidez dos bons. Então nós temos que ser, nesse ponto nós não podemos transigir, pelo menos com aqueles que estão próximos de nós, que dependem de nós, sobre os quais nós somos responsáveis, nós temos que, já falamos isso aqui um monte de vezes, educar com amor, com carinho, mas com disciplina. Bem, daqui a pouco a gente volta com outros quadros. Até mais. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Prezados amigos, mais uma vez no quadro Presença Literária, hoje nós trouxemos o livro da série psicológica de Joana de Ângeles, O Ser Consciente, psicografado pelo Divaldo Franco. É um livro que tem 10 capítulos e 170 páginas aproximadamente. Um livro, não pode dizer que é um livro de fácil leitura, porque Joana de Ângeles vai abordar muito da psicologia nesta obra aqui. Então é necessário sim que o leitor tenha um conhecimento prévio sobre alguns assuntos da psicologia, ou que pelo menos ele venha anotando. Não é um livro que você vai ler feito um romance, você tem que ir fazendo anotações e parando e pesquisando o que é determinado conceito que ela aborda, porque como eu disse, não é um livro de muito fácil leitura, mas é um livro excelente para o nosso autodescobrimento. Joana de Ângeles vai falar a respeito da 4ª força em psicologia, que é a psicologia transpessoal, quando alguns pesquisadores resolveram ir além da psicologia convencional e olhar o ser humano de uma forma diferente. Ele vai tratar aqui dos mecanismos de defesa do ego, da forma como nós agimos no nosso dia a dia, de como que nós nos comportamos em relação às pessoas. Vai falar a respeito da prática da meditação, da importância da meditação, que é nada mais do que o nosso silêncio interior, aquilo que nós temos que fazer para mergulharmos em nós mesmos e
procurarmos identificar os nossos defeitos, permitir então com que aquilo que está, vamos dizer assim, aquela poeira que está lá, aquela sujeira que está lá no fundo do copo com água, venha à tona e então nos libertemos dessas situações. Ela vai tratar aqui também dos padrões de comportamento, das mudanças que aqui acontece com cada ser humano, das dificuldades que temos durante a nossa vida, como enfrentarmos essas dificuldades. Então é um livro rico nesse sentido, porque ele vai te trazer muito sobre você mesmo, enquanto o ser espiritual em evolução. E você então terá a oportunidade de identificar-se com o que ela fala aqui e procurar melhorar-se a cada dia. Convém a leitura com calma, com tranquilidade, e é a nossa, digamos assim, a nossa indicação deste programa, deste quadro de hoje. Muito obrigado a todos. No nosso quadro Espiritismo Responde de hoje, nós temos duas questões aqui. A primeira delas, como saber que um espírito que dá a mensagem é de luz se vemos somente o médium e às vezes nem ele? É uma pergunta interessante. Realmente, muitas vezes nós não vemos nem o médium, porque se for através de um livro ou mesmo certas mensagens volantes que são recebidas numa reunião mediúnica privativa, poucas pessoas veem o médium. E também não vai fazer diferença, porque quando você olha para o médium, vai ver apenas o corpo físico dele. Não se vai ver mais nada além disso, a não ser que seja evidente. O que Kardec nos coloca como critério para saber se um espírito é de luz, né, como nos disse aí o nosso leitor, o nosso espectador ou espectadora, eu não sei, é o conteúdo. O que conta é o conteúdo e não a forma. Kardec ainda insiste que por mais que certos comunicantes, né, certos espíritos que passam a mensagem psicofonicamente falando, quer dizer, através da voz ou da escrita, geralmente são essas duas formas mais comuns para mensagens mais longas, uma orientação, uma crítica, uma instrução, uma poesia, é pelo conteúdo, por aquilo que representa de bom. Se o espírito traz notícias boas, se ela passa informações coerentes, né, que não contrariam a lógica, que não contrariam a razão, que não fazem críticas a quem quer que seja, que só enaltecem o bem, o amor, as virtudes, que incentiva que as pessoas se melhorem e melhorem o ambiente em que elas vivem, nós estamos diante de um mensageiro de luz. Agora, às vezes é um pouco difícil, por isso que precisa de um certo treinamento. As pessoas, elas geralmente que fazem avaliação, são pessoas mais experimentadas no ramo, não é assim qualquer um que pode avaliar, porque às vezes há alguns pontos sutis, a necessidade de perspicácia, porque há alguns espíritos inteligentes que nas entrelinhas, usando de algumas artimanhas, elas acabam conseguindo enganar as pessoas que não são muito experientes. Então tem que ter um pouco de cuidado com isso. Bom, a nossa segunda pergunta: um médium pode fingir que está tomado? A pessoa colocou ainda incorporado por um espírito. Bom, os dois termos aí não são corretos, nem o tomado e nem incorporado. Ninguém põe um espírito no copo para tomar, né? E em segundo lugar também não se fica incorporado. Esse é um termo impróprio, porque o espírito apenas envolve o médium, geralmente mentalmente e fluidicamente, magneticamente, e transmite o pensamento ao cérebro do médium, e este retransmite através de movimento, às vezes mecânico ou semimecânico do braço,
mas o comando sempre passa pelo perispírito do comunicante para o perispírito do médium, daí o cérebro do médium e ele faz transmite a mensagem. Então, a resposta é sim. O médium pode e acontece muito frequentemente em lugares e ambientes, às vezes não apropriados, não numa casa espírita bem orientada, segura, com as pessoas responsáveis pelo grupo trabalhando de maneira séria, isso é mais difícil de acontecer. Mas às vezes acontece também que o médium não está propriamente fingindo. Ele transmite muitas vezes uma mensagem, palavras, ideias, preocupações que são dele e que afloram ao seu subconsciente durante o transe mediúnico. Então, às vezes não tem nenhum espírito de fora transmitindo nada por ele, mas ele também não está fraudando, ele não está querendo enganar consciente ou voluntariamente quem quer que seja. Simplesmente ele fala de si mesmo, é o que nós chamamos de animismo, ou seja, informações, às vezes até algumas úteis, porque vem do conhecimento dele, da sua bagagem espiritual, paligenética, das suas várias reencarnações. Ele pode ter um conhecimento profundo em algumas áreas de conhecimento adquirido em vidas passadas. Isso está lá no seu arcabouço, está na sua bagagem espiritual. E ele transmite naquele momento. Mas não é propriamente um espírito fora, mas ele também não está fingindo. Então é um fenômeno anímico e não mediúnico. Espero ter sido claro o suficiente para que as respostas tenham sido esclarecedoras para quem formulou as perguntas. Fica aí nosso abraço e até a nossa próxima semana. Muita paz a todos. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. A editora O Clarim é uma das mais tradicionais do país e possui 2 centenas de publicações de primeiríssima qualidade. Um de seus mais recentes lançamentos é o romance A Paranormal, de Gisete Marques. A vida do agente do FBI, John Moore, era normal e feliz até o dia em que a esposa e a filha são vítimas de um crime. Angelina Lewis se defronta com um grave problema, tendo que revelar sua faculdade extrasensorial. Refeito do passado de dores, tem um encontro com o agente e sua faculdade mostra um cenário de revelações dolorosas e comprometedoras. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 1066 ou através do Clube do Livro Espírita Curitiba, pelo e-mail adpr@adpr.org.br.